Olá pessoal, nesse vídeo ele será a continuação do nosso primeiro vídeo que a gente apresentou para vocês as características e principais aplicações, configurações que a gente tem dos inversores híbridos, falando especificamente dos inversores híbridos on-grid. Tá? Nesse vídeo aqui agora a gente vai falar dos kits que a Neosolar criou para facilitar a vida de todo mundo que está interessado na aquisição e instalação do seu inversor híbrido. Então os kits eles já vêm montados e dimensionados de forma a facilitar o máximo possível a sua instalação do seu inversor híbrido on-grid. Pessoal, continuando aí esse nosso vídeo, eu vou mostrar para vocês, através de alguns slides, né, algumas possibilidades, os kits que a gente montou e que autonomia eu consigo ter em relação a esses kits, né, tá? Primeira coisa que é importante a gente deixar claro, eu sempre falo tudo isso, né, quando eu estou usando um inversor híbrido on-grid, eu tenho que fazer toda a homologação desse inversor junto à distribuidora onde eu estou. Tá? Lembrando, né, que por ele ser um inversor on-grid, ele está sujeito aí às regulamentações da ANEEL, né, as resoluções, a 482, 687, PRODIST, ele tem certificação Inmetro, né, a portaria 357 de 2014, a mais atual agora 140 do final do ano passado, tem que estar dentro das NBRs 16149, 16274 de documentação, a 16690 de instalações, tenho que atender às normas das distribuidoras todas, tá? E obviamente, né, o ponto mais polêmico, a tal da Lei 14.300, agora que entrou em vigor, né, realmente, depois de um ano da publicação, agora no início de janeiro, tá? Claro, não vou entrar em detalhes nada disso, estou apenas citando que a gente tem que ter esse conhecimento disso, tá? Como eu falei, né, no caso do inversor, ele tem uma série de possibilidades, pessoal, então, né, nesse slide, nessa foto, eu consigo enxergar aí com detalhes do que está, na verdade, aqui atrás, né, mas de um lado toda a entrada DC do inversor, do outro lado a rede chegando, a saída, né, aquela tomada, né, aquela régua mais de cima, é como se fosse as tomadas da minha residência, do meu quadro de luz que não pertencem ao inversor, estão fora dele. Aí depois a outra tomada do meio, né, as réguas são a saída do inversor, que vão funcionar inclusive na falta de energia, e aquela última tomada ali embaixo com só duas tomadas é o meu Smart Load, se estiver habilitado, ou seja, se eu definir como grid zero, não quero exportar para a rede, todo o excedente vai para aquela tomada especificamente, desde que eu tenha excedente de energia. Então, o que você vai ligar ali são cargas que efetivamente não são prioritárias, porque elas podem em algum momento se desligarem e à noite com certeza vão estar desligadas. Então esse é um ponto muito importante. E outro detalhe aqui no slide, né, que a gente está vendo é a conexão dele, né, todas as entradas e saídas de energia que eu tenho no meu inversor. Ele funciona como no-break, funciona como peak shave, né? Além de funcionar como inversor on-grid, claro. O peak shave eu posso limitar, né? Se eu tiver aí na tal da tarifa branca, que à noite é muito mais cara, mesmo residencial, eu posso limitar, né, o que eu vou puxar da rede, e eu puxo a diferença das baterias e não gasto aquela tarifa tão cara. Então ele tem uma possibilidade enorme aí de funcionamento. Mas o que eu falei tudo isso até agora para chegar nos nossos kits para facilitar o dimensionamento, tá, pessoal? Então, se você entrar no nosso site, a gente tem aí o nosso primeiro kit, que ele é um kit que ele vem, né, obviamente o inversor, ele vem com cabos, conectores, vem com string box, painéis solares e baterias de lítio, né? Então todos os kits que a gente vende do Daie, a gente está vendendo aí com as baterias de lítio, né, que permitem uma vida extremamente longa da bateria, um número muito grande, né, de ciclagens que eu vou comentar daqui a pouco, tá? E uma confiabilidade muito grande, né, e um altíssimo rendimento no sistema como um todo, tá? Então esse kit, ele é um kit de 2,79 kW, tá? Ele gera até 334 kWh mês, tá? Por quê, né? Eu coloco até, pessoal,
porque isso vai depender muito de como você configurar o equipamento, né? Ele não é que nem um inversor ou um grid tradicional, que você pôs ele para funcionar e você não precisa se preocupar mais nada e ele simplesmente está gerando, devolvendo energia. Aqui eu posso, como vocês viram, tem uma infinidade de configurações. Dependendo da configuração que eu fizer, não quero exportar para a rede e não tenho, e não ativei o Smart Load, eu não liguei nada naquela saída Smart Load, eu vou desperdiçar, eu vou jogar fora de repente parte da energia. Então a gente fala esse até, porque vai depender da configuração que você fizer do seu equipamento, tá? Nesse caso é um string de 6 painéis, o outro kit ele vai me gerar um kit de 4,18 kWp, tá? Ele vai me gerar até 500 kWh/mês de energia, tá? Aí são 9 painéis, tá? Um string também de 9 painéis em série, tá? E eu tenho até 500 kWh. Todos os kits, pessoal, eles vêm apenas com uma bateria de lítio de 5 kW, tá? Que são essas baterias que a gente tem aqui atrás, né? Mostrando para vocês. E você quiser ampliar, você compra a parte, a sua segunda ou a terceira bateria. O nosso terceiro kit é um kit de 6,5 kW, pico de painel, 14 painéis, que vai me gerar até 781 kWh/mês, tá, pessoal? 781 kWh/mês é uma energia suficiente para atender aí, né, uma residência aí até com consumo razoável, um pequeno comércio, né? Então a gente pensou aí nesses kits para atender a maioria das configurações residenciais ou comerciais de pequeno ou até médio porte, né? Nesse caso maior serão 2 strings de 7 painéis, tá? E o kit ele vem totalmente já pronto com todos os equipamentos que você vai precisar para fazer a instalação, ok? Né? Então isso facilita bastante, né? Quando você está pensando aí num sistema híbrido, você já adquirir esse kit totalmente dimensionado, o string box dimensionado para essa quantidade de painéis e tudo mais. Então isso é bem importante, ok, pessoal? Bateria, né? A gente trabalha com as baterias da Unipower, né? São baterias que, obviamente, a quantidade de ciclos vai depender da profundidade de descarga, aqui que tem toda uma curva, que não dá tempo de eu explicar isso agora nesse vídeo, tá? Mas, em média, a gente considera 6.000 ciclos, né? Que é o processo de carga e descarga da durabilidade dessa bateria, 98% de eficiência no processo de carga e descarga. Então, eu tenho uma vida útil extremamente longa dessa bateria, com altíssima confiabilidade, altíssimo rendimento do meu sistema, tá? E o padrão das baterias que vai no kit são baterias de 5 kWh em 48 volts, ok? Mas Paulo, o que eu consigo fazer com uma bateria dessa, né? Então, o que a gente fez? A gente criou, tá, uma tabelinha aqui da minha autonomia em backup, quer dizer, faltou luz, né? O que vai funcionar? Então, se eu tiver uma bateria, pessoal, a gente considerou uma profundidade de descarga de 90%, então ela tem 5 kWh de energia nominal, a gente está considerando utilizar útil 4,5 kWh, né? Se eu tiver um consumo constante de 500 watts, tá? Eu vou ter uma autonomia de 9 horas, se eu tiver 1.000 watts, 4 horas e meia, e assim por diante, né? Se eu tiver 2.500 watts contínuo, 1,8 horas, né, utilizando os 2.500 watts, que é muita coisa se você pensar em termos contínuos, tá, né? Você nunca vai ter 2.500 watts ligado direto numa falta de energia, tá? A não ser que seja um comércio, alguma coisa funcionando, né? E na pior das hipóteses aí, se eu tiver 4.500 a 5.000 watts, né, que é a capacidade inclusive do inversor, ele é 5.000 watts, eu vou ter aproximadamente 1 hora de autonomia, tá? Paulo, mas isso é muito pouco. Óbvio, então você dobra, né? Coloca 2 baterias, você dobra a sua autonomia e assim por diante. A gente fez uma tabela utilizando de 1 a 8 baterias, tá? E com isso você consegue ter aí uma ideia da autonomia que você precisa e aí você adquire a sua bateria extra, ok, pessoal? Mas com essa tabelinha dá pra gente ter uma ideia do que a gente consegue em relação à autonomia, né? E o kit, como ele vem com uma bateria, é essa primeira linha aqui, né? Que a gente tem aí
o quanto eu consigo de autonomia em função da potência que eu estiver utilizando do equipamento, ok? Pessoal, além da tabela que eu mostrei para vocês, né, às vezes as pessoas ficam curiosas e com dificuldade de falar, poxa, como que eu calculo um backup, né, o tamanho de baterias que eu preciso para um backup do meu sistema híbrido que eu vou instalar. Então aqui nesse slide a gente criou uma tabelinha e uma fórmula de cálculo bem simples, só para vocês entenderem como calcular o backup, tá pessoal? Eu criei uma tabela aqui pensando numa autonomia de 6 horas sem energia, né? Então meus equipamentos vão funcionar 6 horas e a gente já preencheu aqui, ó, tenho 6 lâmpadas de 10 watts, tenho 2 tomadas gerais de 100 watts, estou considerando aí um computador ligado, roteador, uma impressora, se for meu home office, né, tá? Uma geladeira de 240 watts duplex, 2 ventiladores de teto, uma TV de 32 polegadas com 100 watts e até coloquei aqui, né, uma tomada geral de cozinha de 500 watts, ok? Aí você calcula a potência total, que é o produto de um pelo outro, né? Tenho aqui 1.280 watts contínuo de funcionamento, tá? E as horas de autonomia. Quando eu multiplico as horas pela potência total, eu tenho o watt-hora pelo meu período e o watt-hora total, né? Só 2 pontos interessantes, né, que eu queria colocar aqui para vocês, tá? O primeiro asterisco, tá, pessoal? Uma geladeira, numa falta de luz de 6 horas, ela não funciona 6 horas. Uma geladeira normal que não seja inverter, ela funciona 1/3 do tempo e 2/3 ela fica desligada. Então, num período de 6 horas de autonomia, eu vou considerar essa geladeira ligada por 2 horas apenas, tá? E a tomada geral da minha cozinha não tem lógica, né? Faltou luz, eu ficar lá na cozinha fazendo bolo, fazendo sei lá o que, e ficar 6 horas com uma tomada de 500 watts. Então, é outra exceção que a gente pôs aí 1 hora, que já é até demais, né? Mas eu tá usando ali alguma tomada na minha cozinha. Fazendo essas contas, eu tenho 4.220 watt-hora nesse período de 6 horas, tá? Se eu pegar aquela minha tabelinha que eu mostrei, uma bateria, né? Uma dessas baterias que está aqui atrás da gente, ela tem 5 kWh, a gente considera útil 90%, 4,5 kWh disponível. Se eu calculei aqui para 4.220 nesse período médio de 6 horas de falta de luz, uma bateria de 5 kWh com 4,5 kWh útil, ela vai me atender perfeitamente bem e ainda vai sobrar um pouquinho aí, vou ter um pouquinho mais até do que 6 horas. Então, nesse caso, verificamos, né, que uma bateria de 5 kWh atende bem essa autonomia requerida de 6 horas do meu híbrido funcionando em backup, ok, pessoal? Então, aqui foi para a gente dar uma ideia aí para vocês, né, de como eu posso calcular o tamanho da minha bateria que eu vou precisar, né? Se eu vou precisar de 1, 2, 3, aí vai depender da conta que você fizer, da quantidade de horas que você normalmente fica sem energia, tá? Lembrando então, né, que quando a gente fala de um inversor híbrido, finalizando, né, eu tenho aí diversas aplicações, né? Ele funciona como on-grid, funciona como grid zero, funciona como backup, funciona como gerenciamento de toda a minha energia, de todas as minhas fontes de energia, da forma como eu quiser tratar isso, como eu quiser gerenciar, né? A minha disponibilidade de energia que eu vou ter, de geração de energia que eu vou ter. Ok, pessoal? Então, né? Esse foi a apresentação dos inversores híbridos on-grid, dos kits híbridos que a gente disponibiliza aí pela Neo Solar para vocês. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo com a gente, tá? E não esqueça, né, de seguir a gente em todos os nossos canais aí, tá? YouTube, Instagram, Facebook, tá? E também, né, esse vídeo aqui que a gente apresentou para vocês são 2 vídeos, né, que nós criamos, um com a apresentação dos sistemas híbridos e o outro com a apresentação dos kits. Não esqueça aí de assistir e dar o like aí caso você tenha gostado nesses 2 vídeos, ok, pessoal? Vem pro sol!